Ah, tá. Anotações já está fazendo, ótimo. Gostoso! Doutora Jurema, você sabe que eu estava fazendo cardio na Smart Fit e pensando, gente, será que a Ju não vai aparecer nesse negócio de hoje, que para ela é assim, muito, muito, muito bacana. E você veio paramentada, fantasiada de médica. Você comprou essa fantasia onde? Ai, 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 ai. Tudo bom, querida? Que bom Tudo que você bem, e tá aqui. você? Tudo ótimo. Esse Meet tem demorado, às vezes, para as pessoas entrarem, sabe? O Ricardo Migliano, coitadinho, estava chegando, não entrou ainda. Legal. Tudo bem, querida? Tudo bem. Querendo desligar aqui minha câmera. Não, deixa aí, deixa aí. Ah, é. Tudo bom, meu querido? Oi, estou aqui. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Vou botar você em destaque. A gente já... Muito obrigado. Aqui. Que estranho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Priscila, meu amor, veja aí se você está conseguindo fixar o dado na tela, porque eu não estou. Queria que fixasse. Meu querido amigo, é muito, muito feliz por você estar aqui, né? A gente já está aqui gravando, né? Uhum. E eu quero aproveitar para te contextualizar aqui como vai funcionar aqui o show. Seja bem-vindo, Ricardo, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira seu tempo, que eu sei que é preciosíssimo, como todos os nossos. Não, eu sou louco, eu estou quase tirando férias, eu não tenho tempo de me coçar e eu arrumei esse tempo. Ótimo, maravilha. É pro senhor, entendeu? E vai ser bom, e vai ser bom. Não, eu agradeço foi demais. o senhor que me chamou. Então, é assim, já que é o senhor também que me inspirou a te chamar e me deu energia, né? Eu quero te contextualizar rapidinho do momento que a gente está vivendo. Aqui a gente é uma comunidade de pessoas que estão sempre atualizadas com aquilo que está acontecendo para que continuem sendo profissionais relevantes e, ao mesmo tempo, sadios, porque a gente tem essa pegada, entende? Tanto é que a doutora Jurema está aqui, né, já deu aula para nós, que se chama Bem ao 100, ela fez uma aula muito legal, que é como chegar aos 100 anos bem, né? Tivemos uma aula aqui sobre isso. Então, a gente mescla coisas que são de hard skills, vamos chamar assim, né, com coisas de habilidades de soft skills e inner skills, habilidades internas, etc. E a ideia sempre é, sob o ponto de vista do marketing, vamos dizer assim, a gente sempre cobrir os assuntos que são os mais relevantes, sempre no ano, né? E aí a gente, esse ano, falou muito de IA, né? Falamos de automação, né? Continuamos falando sobre criatividade como sendo uma habilidade humana e repertório como sendo um tema fundamental para o uso da IA adequado, etc. Uhum. E chegando no final do ano, a gente diz, cara, essa história intergeracional, a gente precisa fazer, porque esse é um tema, tipo assim, de 2025, na minha opinião, um tema muito importante da gente estar olhando, né? Não tinha como ficar de fora. E a gente pensou, cara, quem a gente vai falar? Ah, vamos falar com o Dado. Eu disse, cara, o Dado é assim, seria o sonho, porém não dá, ele está super atarefado, enfim. Mas, tipo, vamos falar, e aí eu também crio esse troço para os caras não me encherem o saco. Então, eu estou viajando muito. O cara, quando é um chato, eu digo, eu estou entrando no avião. Pronto. Então, assim, a ideia, meu querido, é esse. E a gente normalmente faz ao vivo à noite, e como você estava com a agenda daí, sim, de fato, comprometida... Não, de fato eu não tenho nenhuma noite livre. E aí, a gente, então, vamos gravar, e a gente vai fazer uma transmissão à noite,
em que eu e a Priscila e talvez alguns convidados façamos um debate com as tuas gravações e trechos. Vamos ver como é que vai funcionar. A gente é uma liga de inovadores, então a gente vai inovar no formato também. E aqui tem algumas pessoas que são todas muito próximas a gente, que estavam com a agenda também disponível agora, para que a gente possa fazer lá. Então, bora lá, valendo já as ganhas, como se diz, né, na bolita, né? Você conseguiu destacar o dado ou não? Não precisa, eu só tenho uma dúvida. Não, porque por conta da gravação seria bom, entendeu? Só por isso que eu, que sou o criador, não estou conseguindo fazer isso, é por isso que eu acho estranho. Você conseguiu, Pri? Você está muda, querida. Está muda, está muda. Né? Para mim está como fixado aqui, tela principal. Então tá ótimo, maravilha. Então tá bom. Para mim, nós estamos num mosaico. Tá ótimo, tá bom, isso aí, vamos lá. Então, a Al é lá de Goiânia, a Luz Nayara é uma nômade, hoje deve estar no Mato Grosso, o Ricardo é um grande criador de marcas aqui de São Paulo, vendeu várias agências, é da velha guarda da propaganda brasileira, meu amigo pessoal. A Jurema, né, como eu falei, é médica integrativa, Ayurveda, etc. O Everton, especialista em consumidor, tem uma universidade do consumidor, diz que assistiu recentemente aí uma palestra sua. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer a dinâmica aqui. Eu tenho uma pauta. Se vocês quiserem contribuir, coloquem, levantem a mão, mas lembrem que é uma entrevista. Então, né, no máximo... Mas olha só, tem umas perguntas cabeludas ali. Ótimo. Eu não sei responder. Ótimo, então daí a gente faz uma rodada aqui, porque as pessoas podem ajudar. Então, vamos começar pelo contexto, pelo início, né? A minha primeira pergunta seria para quem quer se manter atualizado sobre esse tema e da importância dele e das nuances que a gente precisa estar atento, né, Dado? O que representa esses desafios intergeracionais em 2025 e o que vai representar aí nos próximos anos? Bom, eu vou puxar a brasa para o meu lado. Já faz muito tempo que eu estou fazendo alertas. Tá? É que nem aqueles caras que dizem, mudanças climáticas, não vai acontecer. E aí todo mundo diz que não vai acontecer nada. Acontece assim, mas um cara falou lá em 2004. Bom, quando eu vi que a geração Z, e agora a Alfa na sequência, não iriam reconhecer a autoridade do mesmo jeito que a gente reconhecia, ou não lidariam com a autoridade do mesmo jeito que a gente lidou e lida, eu disse, nós vamos ter que nos preparar, porque vai vir aí no mercado de trabalho uma geração que não vai olhar de baixo para cima para a autoridade, vai olhar no mesmo plano. Da onde é que eu tirei isso? Eu sempre explicava, eu gosto de fazer gestos, eu disse, o século XX é vertical, o século XXI é horizontal, eu sempre falo isso. De onde é que eu tirei isso? Quando a mãe dos meus filhos estava grávida do nosso primeiro guri, que foi em 2001, uma pedagoga chegou para mim e disse assim, olha, você quer ter eficácia no seu discurso com seus filhos? Né? Você, olha só, ela fez assim, você se abaixa e olha no mesmo plano deles. Quando ela disse, você se abaixa, olha no mesmo plano disso, na minha cabeça veio exatamente isso aqui, do vertical para o horizontal, por quê? Vai ser uma geração que os pais vão falar, os pais não estariam se rebaixando, mas os pais estariam no mesmo plano do olhar, a criança não olharia de baixo para cima para a autoridade, obviamente seria um outro tipo de aluno na sala de aula e um outro tipo de funcionário numa empresa, lidando com chefias, que tiveram que olhar de baixo para cima para o chefe, e aí quando ela chega lá na chefia, ela acha que ela subiu na vida, mas ela não subiu, ela só tem mais insígnias e condecorações e divisas, mas ela está no mesmo plano. E aí eu comecei a dizer, tu me conhece, né, Pimenta? Me conhece há muito tempo, faz uns 17, 18 anos que eu digo, nós vamos ter problema lá com o negócio da autoridade, da liderança, e aí veio chegando, até uns 12 anos atrás me chamavam de louco, agora eu virei mãe de Ná. Aí eu levanto aquela placa e disse, eu já sabia. Então, assim, não era hora de cuidar da geração Z quando ela entrou no mercado de trabalho, tinha que cuidar antes. E agora, a Alfa é diferente da Z. E a gente vai ter que cuidar de uma coisa da Alfa, eu estou me estendendo, né? Mas eu posso só terminar. A gente vai ter que cuidar uma coisa da Alfa, que eu comecei a falar nas palestras, que está me assustando. Os pais da geração Z,
eles empurraram os carrinhos das crianças com um Nokiazinho preto fininho que só falava e mandava torpedo SMS, tá? Então, a relação dos pais com as crianças era: olha o passarinho, meu filho, olha, sinal vermelho não pode atravessar, verde pode. No momento que entra o smartphone na vida dos pais, os pais passaram a empurrar o carrinho assim, ó, olhando para o smartphone. E começou a ter uma desconexão muito grande de olhar e de conversa. E eu comecei a pesquisar isso, já faz uns mais de 10 anos. Eu digo, ó, e aí culminou o meu susto num congresso de psiquiatria infantil lá de 2023, mais ou menos, quando mostraram imagens de desenhos de crianças, tá? Que são os alfa mais novos, tá? Ou os beta mais velhos, crianças desenhando pais, principalmente mães. Sabe aquele desenho de criança que é uma bolinha e um palitinho? Começaram a desenhar, principalmente as mães, com uma bolinha e uma caixa preta na frente do rosto. Isso é assustador, tá? Porque a formação da personalidade da pessoa se dá com o olhar principalmente da mãe e depois do pai, né? Então eu digo, ó, vem aí uma geração mais violenta do que a geração Z, que a geração Z é mais frágil, né? O chefe é tóxico, né? Assédio moral, essas coisas. A geração alfa vai jogar notebook na cabeça do chefe, porque já dá pontapé em professora e bate em avô em shopping, tá? É isso, para início de conversa. E no Rio Grande do Sul, o menino matou lá perto de Erechim, Passo Fundo, matou a colega, né? Então, Ricardo... A alfa vem mais violenta, tá? A Z veio frágil. A alfa vem violenta. Inclusive, eu acho que a alfa vai ser chefe da Z. Tudo bem, Dado? Bom dia. Tá, Ricardo, Não está sem áudio. não estamos te ouvindo, querido. Isso. Ele Sem vai áudio. colocar aí o microfone para a gente poder ouvi-lo. Eu viajei muito no que eu falei. Não, tá ótimo. Agora não. Ainda tá bem baixo, Ricardo, tu vai ter que melhorar. Eu vou tratando aqui, você guarda a tua pergunta para em seguida você trabalhar. Esse assunto da inteligência artificial, né, Dado? Só para o pessoal também entender, né? A primeira vez que eu falava do Dado, eu trabalhava com o GAD Design lá com a Claro. E aí, disse, olha, eu vim falar de uma pessoa chamada Dado Schneider, falei com a Alice Urbim, me disse, mas ele é professor da PUC, tarará, e aí, desde lá, deve fazer quase uns 30 anos que essas coisas, elas estão acontecendo. 25, e, assim, certo. Eu acredito, né, que você viu que eu, né, lá no GAD, por que o Luciano me chamou na época? Porque eu sabia o que era internet e ele percebia que eu estava entendendo o que isso ia se transformar no mundo dos negócios. Cara, mas eu te digo assim, Dado, eu não imaginava que eu ia viver esse negócio da internet artificial generativa, assim, de tu botar um text do vídeo, e do tipo, eu e o Dado voando para a Lua, e em 3 minutos ou menos ter uma coisa em HD, né? Aí eu te pergunto o seguinte, esse assunto da inteligência artificial e o desafio intergeracional, atrapalha ou ajuda? Depende de como a gente se conectar, porque eu acho que ele pode ajudar pra caramba. Eu vejo com bons olhos, tá? Eu vejo com bons olhos. Eu não via com bons olhos o metaverso, que Deus o tenha, porque o metaverso era excludente, tá? O 40 mais não ia entrar no metaverso. Porém, eu tenho provocado, quando tem plateias mistas, assim, gente jovem, gente mais velha, eu dou uma provocada legal. E quando eu palestro só para jovens, eu provoco mais ainda, digo, olha, a inteligência artificial foi feita para gente mais velha. E eles olham para mim e digo, que é o seguinte, o prompt, né, aquele comando, aquela pergunta que a gente faz, o prompt melhor escrito, ele gera melhor resultado. Para ter um prompt melhor escrito, você tem que saber botar vírgula, né, vocativo, aposto, concordância nominal, essas coisas, né? Tem que ter um certo vocabulário mais rico, e aí tem que ler Moreninha, Capitães de Areia, Memória do Sargento Milice, tem que declamar poema, que saudade que eu tenho da hora da minha vida. Ou seja, se eu me atualizar a inteligência artificial, eu, com a minha bagagem, com o meu repertório, com o meu conhecimento, eu sou um escrevedor de prompt de respeito lá na frente, né? Então eu digo, até eu provoco, eu digo, olha, e aí para os mais velhos eu digo, olha, a gente tem um futuro brilhante, porque a gente pode fazer o papel da Fernanda Montenegro em Central do Brasil, eu vou ser escrevedor de prompt, né?
E aí o pessoal me olha, aí eu bato no peito e digo assim, eu estou prompt, tá? Por quê? Porque eu estou tentando fazer o pessoal mais velho se ligar, porque se a gente se ligar, a gente vai ser muito, muito útil. E aí eu acho que tem um ponto de conexão com eles, sabe? O jovem vai chegar e dizer assim, velho, o que tu achou desse meu prompt aqui? Eu digo, mexe aqui, mexe ali, mexe... esse cara é bom. Essa mulher aí é foda. Aí eles falam assim, né? Eu não falo, mas eles falam. Tá? Posso perguntar? Então eu acho que se a gente souber fazer conexão, vai dar o teu áudio não está muito bom, Teu áudio Ricardo, só para te saber, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, o Ricardo é de uma outra geração que eu, por exemplo, o Ricardo Migliano, né? Eu sou, assim, discípulo, vamos dizer assim, né? Seguidor. E o Ricardo é um fazedor de prompt maravilhoso. Eu descobri ele com as imagens que ele faz no LinkedIn, que ele, como diretor de arte, que tinha 7 agências aqui em São Paulo, quando, né, o diretor de arte tinha um outro papel, tu sabe bem aqui, né? Então, ele... né? E aí, ele hoje está dando aula comigo na SPM, né? Convidei para ser professora com seus 70 anos, agora entrando na SPM, novato na SPM como professor, porque é essa conexão que os alunos percebem o valor e que agora ele vai ter a oportunidade aí de falar. Seja bem-vindo aí, Ricardo. Obrigado. Estão ouvindo ou não? Sim, mas você está bem mais baixo ainda que a gente. Fala mais alto que compensa. Tá, me desculpa, é que eu fico usando aparelho auditivo ou fone de ouvido, o auditivo se comunica com o Bluetooth, mas de vez em quando ele dá um tilt, Então, o que eu queria comentar, eu concordo com tudo que você comentou lá sobre a geração Z e Alpha, e te pergunto, essa é uma visão, que eu diria, ocidental, América Latina, Brasil, ou acho que é mais isso, porque oriental me parece que eles estão numa outra vibe, é uma outra linha. E eu concordo também que essa vibe... Eu só falo sobre o Brasil. Eu só falo sobre o Brasil. Porque eu acho que, por exemplo, tudo que se fala de millennial nesses textos que vêm dos Estados Unidos, tá? Essas pesquisas, eles estão 10 anos na nossa frente. Por exemplo, as mulheres do Sex and the City, no início do século, chocavam a gente porque tinham um comportamento, e agora as mulheres, 10 anos depois do Brasil, passaram a se comportar assim. A geração Z lá, ela já é assim lá há muito mais tempo do que aqui. Os millennials lá eram Friends, a gente olhava o pessoal de Friends com 30 anos, achava débeis mentais. Eu gosto de Friends, mas achava assim, muito infantis. E os caras de 30 anos hoje são infantis, né? Então, assim, eu acho que eu falo sobre o Brasil. Quando eu falo nas palestras, eu falo sobre o Brasil. E falo sobre classe média, porque tem alguns componentes da classe baixa que são diferentes. Mas como a gente é classe média, a gente consome classe média, a gente, né? Eu não vou falar do geração Z da periferia, porque não é o meu mercado. Né? Você está falando da maioria. É o geral. Aí sempre tem um chato. Mas aqui na minha comunidade, mas eu estou falando do geral. Agora, e é isso que eu queria agora, então. Eu também concordo e achei que era isso mesmo que você estava apontando. E acredito que é esse segmento que nós tratamos. Agora, na hora que eu ponho num cenário mundial, que de certa forma o americano foi o que nós estamos sendo hoje, né? Quando eu vejo uma comparação de China, esse poder, e eles que seguem uma hierarquia, respeitando os mais velhos e tudo mais, como é que você acha que vai ser esse futuro? Eles ainda estarão cada vez mais na frente? Se informação é poder, é óbvio, né? O sistema educacional americano nos últimos 40 anos foi um descalabro, que nem o nosso aqui, né? O nosso também, um descalabro, né? Então, assim, eles vão ter que reter os talentos orientais lá ao máximo, porque, assim, os CEOs são todos indianos, né? Das grandes techs, né? Os generais são ticanos, vê que sempre tem um general americano, Gonzalez ou Menendez, né? Então, é óbvio, e tem, eu não sei quem que falou, é uma coisa assim, até muito de direita isso que eu vou falar, tá? Mas o cara falou isso, olha, enquanto a gente discute equidade, diversidade, sustentabilidade na nossa faculdade, eles estudam cálculo lá no Oriente, né? Então, assim, a gente foi para o lado, né, woke, né, americano. Não estou criticando, estou só constatando. E eles não têm esse direito lá, né? Mas eu fui para a China, tá? E eu fui pesquisar comportamento na China.
Não fui pesquisar as novidades da Shopee, as novidades do Tencent, fui pesquisar, fui entrevistar gente na rua. E assim, a gente não pode fazer julgamento de valor, porque eles são diferentes, cara. Eles são diferentes. Outro planeta. Eu perguntei para um cara de 25 anos, por que você não luta por direito de expressão? Ele disse, meu avô passou fome, meu pai comeu rato, eu como bife. Eu acho que eu vou questionar o governo. Aí eu digo, um papo, entendeu? Nós jamais entenderíamos isso. Eles estão numa outra batida. Maravilha. Everton, segura aí, está aqui com a mão levantada. Me diga uma coisa, Dado, e frente a essa história, então a gente falou que a IA, o cara fazedor de prompt, de certa maneira, ela é uma primeira resposta para oportunidades, né? E eu queria ouvir de você assim, né? A gente sempre fala, as profissões que existem não existem mais, ou não existiram, ou vão existir ainda, né? Essas frases que você sabe, coisas meio motivacionais, assim. Que ela está requentada, né? Essa coisa de 70% das profissões do futuro ainda não foram inventadas, isso está sendo requentado pela inteligência artificial. Isso já foi falado muito quando surgiu o smartphone, lá em 2011, 12, isso era moda falar isso. Mas se você ver, tem muito de verdade. Tu pega, tipo, gestor de comunidade, era um tipo de profissão que não existia e que hoje começa a existir, engenheiro de prompt, enfim, né? E aí eu queria ver, nesse teu olhar Thundercat, de olhar antes, né? Quais são as profissões que estão vindo por aí que a gente não viu ainda? Posso ser muito honesto? Eu não sou a pessoa mais gabaritada para responder isso, porque eu não estou mergulhado no ambiente de trabalho ligado a IA, tá? Então, assim, por exemplo, engenheiro de prompt, essas coisas eu tenho visto e lido, mas eu não estou convivendo com essa gente, tá? Então, assim, eu me lembro, eu vou fazer um paralelo com a internet, eu me lembro que uma vez me pediram para falar sobre profissões do futuro que a internet propiciaria. E aí eu fui pesquisar na internet e tinha lá nomes, assim, de profissões que... Webmaster, eu não sabia o que era webmaster, mas eu tive que dizer na palestra, olha, vai ter webmaster, eu fui pesquisar o que era. Eu acho que nós estamos diante de uma explosão de novos ofícios aí, né? E não são profissões, tá? Acho que são ofícios, tá? Eu acho que a gente pode ser, eu posso ter a minha profissão aqui e posso fazer um bico em uma dessas coisinhas aí, sabe? Eu posso ser engenheiro de prompt terças à noite, ou quartas de manhã, ou aos fins de semana, como um freela. Eu acho que são ofícios, não são profissões. Acho que a gente está falando profissões, mas eu acho que são ofícios. Eu acho que a resposta, assim, o ponto alto da resposta foi esse corte aí do final, na verdade, né? Até porque a gente tem, para te entender, na nossa curadoria, né? Porque a gente é ousado aqui também, para a gente poder listar os temas que a gente acredita que são os the best para 2025, a gente listou multipotencialidades, vai ter tema ainda desse ano, e tu vê, tem tudo a ver com o que você está colocando, que a pessoa tem essa história plural, múltipla, e a gente precisa desenvolver todas elas. Everton, vamos lá, pergunta, por favor. Dado, legal ter você aqui, legal. Tudo bem, Everton? Valeu, ótimo te ver. Tem mais ou menos 4 meses, eu encontrei com o Gil Giardelli, e eu falei com ele, Gil, a gente já se conhece, mas mais ou menos tem uns 10 anos, ou 5 anos, eu vi você fez uma palestra na ISPM, eu acho que foi lá, e eu te fiz uma pergunta, e você respondeu falando assim, Everton, eu e vários pensadores aqui, a gente está fazendo o quê? A gente fez tudo o que nossos pais mandaram e a gente não é feliz. E aí, em paralelo com isso, independente disso, eu falei para ele assim, olha, além da sua pergunta e outras coisas que me afetaram, aos últimos 5 anos eu montei uma ONG chamada Escola Sem Livros, que eu tenho levado gratuitamente para presídio. Você ou o Gil? Eu. Que legal. Que legal. Eu estou levando para o mundo inteiro palestras gratuitas de inteligência emocional, pensamento crítico, social, para o quê? Atualizar esse software vazio que a gente está levando. Aí, olhando esse choque de geração, não importa se há ou não, e você é uma pessoa humana, quem conhece, você sabe que você é humano, você toca nessas dores que eu também quero tocar, independente de eu sou cara de software. E a gente não quer deixar ninguém para trás, né? Que é uma coisa disso. Como que você vê esse lado assim dessa conversa com o avô, de você aprender sem livro, dessa coisa que começou 2000 anos atrás, e a gente está fazendo isso.
Semana passada eu estava com presídios, 300 presídios aqui em Piraquara, vou agora para o Chile, vou para a Colômbia, qualquer lugar do mundo. Como que você vê essa formação também sem livros, que é importante, né? Que legal. Às vezes, em algumas palestras, eu começo dizendo assim, olha só, a gente... Deixa eu ver, é para cá, tá? A gente se reunia... Eu já sou da geração da TV. Quando eu nasci, tinha TV dentro da minha casa, uma TVzinha pequena. Mas as pessoas se reuniam antes de eu nascer, na sala, em torno do rádio. Aí vinha da mesma fonte, a mesma informação, para 3 gerações que consumiam essa informação simultaneamente, né? E elas trocavam entre si, né, impressões sobre aquela mesma notícia ou, né, ou atração que vinha. Com a TV, a gente só botou imagem, mas a gente aí passou a ter bisavós, né? Porque os anos 50 e 60 não tinha bisavós, mas 70 e 80 passou a ter bisavós, né? Aí eram 4 gerações comentando a banheira do Gugu, comentando o Chacrinha, comentando o Silvio Santos, comentando a Odete Reutemann 1, né? Quando surge TV a cabo simultaneamente com a internet, vai cada um para um lado consumir de fontes diferentes, informações diferentes, e a gente perdeu, não é dizendo que antes era melhor e hoje é pior, não, é só apenas como mudou. A gente perdeu essa passagem de bastão de conhecimento. Eu não gosto muito da palavra ancestral, eu acho muito pedante. Conhecimento dos nossos antepassados, tá? Dos nossos, né, gerações anteriores, a gente parou de passar. Então, assim, tem um monte de expressões, né, que a gente não passou para eles. Um monte de conhecimento que a gente não passou para eles. E eles, com a internet, têm um monte de conhecimento que eles nunca contaram para nós. Então, essa coisa difusa aí, a gente perdeu essa passagem do conhecimento. E isso está se vendo hoje nas empresas. Eles criam coisas, às vezes, mirabolantes, botam um nome sensacional. Eu digo, isso aí é aquilo que a gente fazia em 1980, só que tinha outro nome. Eles não sabem o que veio antes. Não estou criticando eles. É do jeito que ficou o mundo. Tá? Então, se você está resgatando isso, é sensacional. Porque, assim, o volume de coisas que a gente tem para ensinar, eu estou dizendo, gente acima de 40 anos, a gente tem para ensinar e não será consumido. Olha, faz 15 anos que eu digo em palestra, nossa experiência não serve mais para nada. Aí os caras ficam assustados, eu digo, vírgula, desde que seja legal prestar atenção em mim. Porque agora tem infinitas novas fontes de informação. Antes eu tinha que prestar atenção no meu tio. Eu tinha que prestar atenção no vô falando no churrasco lá, que, né, desde a época do Getúlio. Eu ficava ouvindo, porque eu não tinha quando de consumir. Agora tem. Então, assim, se você está resgatando isso, parabéns. Depois eu quero saber se eles prestam atenção, porque nós estamos vivendo a crise da atenção. Então, assim, para passar esse conhecimento dos antepassados, né, tem que ter uma adequação de linguagem, senão eles não vão prestar atenção. Você vai propiciar o encontro e não vai estabelecer a comunicação. Estou curioso para ver como é que se faz isso. Se você for ver, né, Everton e Dado, aqui na Liga, a gente é uma escola sem livros, né? A gente é uma escola, né? Inclusive, um dos planos que a gente tem, né, seria para 2026, por exemplo, quem participa de X% dos nossos encontros ganhar um selo, né? Você sabe que hoje você pode ter até do MEC, né, um selo para poder fazer com que a pessoa possa ter um certificado ou alguma coisa pode assim. Isso? Sim, pode. Desde que você siga algumas regras. Por isso que você tem tantos desses MBAs e tudo surgindo, né? Mas isso aí eu acredito que é um outro tema, só para mostrar, e que a gente aqui, e eu estou pegando eu quero encaixar isso nessa conversa que a gente está tendo aqui sobre intergeracional, né? Se você for ver, a gente, enquanto Liga, a gente é uma comunidade de pessoas de 50 anos. Pode ser para mais ou para menos, mas nós não somos na média de 30, né? O Ricardo tem 70, a Unersa tem também 70. Sim, a média não é milênio, exato. Exatamente, entendeu? A gente tem essa questão. Mas, ao mesmo tempo, tu como um estrategista de marca, né? E pegando a Adriana Sinelli, que está aqui, que é corretora de imóveis, por exemplo, né? Se você for ver, é um exemplo, né, de
de prospect, de cliente, que pode ser o cara que é herdeiro ou investiu em criptomoeda e que com 30 anos está comprando uma mansão, porque ela só vende mansão, mas pode ser o cara com 80, pode ser o cara com 60, pode ser o cara com 50, pode ser o cara com 40, né? Tem várias visões. E pegando talvez esse não seja o mais desafiador, mas pegando um outro exemplo de uma marca que tu criou aí, ou ajudou a criar, como a Claro, né, que o cara precisa... Eu não ajudei. É. O nome saiu da minha cabeça. Sim, não, tudo bem. Criou, foi isso que eu botou. Criou e ajudou. Marca, tá? Né? E aí, se você for pensar, né, pega o cara, né, o CMO lá da Claro hoje, que precisa falar com uma pessoa de 6 anos que o menino quer um celular dele e ele queria que fosse Claro, né, e aquela bisavô, como tu falou, né, que está com 92 ou 100 e que quer o celular e ele quer que seja Claro, né? Qual é o desafio das marcas hoje de conseguir se posicionar na mente do consumidor que é tão diverso aí e tão múltiplo de expectativas e desafios? Esses dias me chamaram de old school, tá? E eu disse, não, isso é old school, porque eu disse assim, vocês só falam de tráfego, copy e funil, sabe? Cadê o marketing, deixar o cliente siderado para ele voltar, sabe? Sem CRM, sem dar desconto, sem dar brinde, sem dar... Apaixonado do jeito que eu sou pela Coca-Cola, que o cara diz assim, pode ser Pepsi? Claro que não pode, sabe? Essas coisas não existem mais. Eu disse assim, cara, aqui na nossa old school, a gente era gold school, tá? Porque a gente mexia com as preferências das pessoas aqui, e eu digo assim, desde que vocês inventaram a supremacia da neurociência, tudo ficou parecido ou igual e chato. Vocês tinham que estudar cardiociência, tá? Cardiociência. Está faltando estudar Freud, está faltando estudar romance, está faltando estudar, né? Coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu sempre confundo, acho que é o Pascal que falou, tá? Mas assim, está faltando mexer aqui por dentro. Porque se mexe aqui por dentro, mexe com 6 anos, com 25, com 90, com 72, que era o que a gente fazia sem essa montoeira de dados. Eu não estou sendo saudosista, tá? Mas sem essa montoeira de dados, que eu vou para as reuniões, é tudo... Eu digo, tá, mas o que vai deixar a moçada excitada? Os caras não sabem falar. Eles só sabem dizer que 53% reage assim. Então, assim, nós estamos vendo nós estamos, assim, entupidos de dados, tá? Sem conseguir mexer com o coração das pessoas. Então, assim, eu estou dando graças a Deus que eu não trabalho em marketing mais, tá? Porque eu ia ser o chato da reunião. Outra coisa que eu não suporto é chamado CS, Customer Success. Primeiro que sucesso no Brasil não tem o sentido de to be succeeded em inglês. To be succeeded é lograr, realizar, conquistar, conseguir. Conseguir, tá? Então, o cliente conseguiu, é o Customer Success. Só que aqui a gente acha que Customer Success eu vou ficar extasiado. Ninguém fica extasiado com nada hoje, cara. E outra coisa, eu não quero nem alta performance, eu quero só performance. Ninguém performa para mim. Então, você alta performance, quero performance. Intentamente, cliente, eu quero ser só satisfeito. Então, eu tenho proposto, nos encontros de marketing, que a gente muda o CS para Customer Satisfaction, que é com a satisfação do customer, a gente volta a buscar coisas. O Ricardo está quase gozando aqui que eu estou falando, estou vendo ele, está quase gozando, está quase num orgasmo aqui. Tá? Então, assim, como é que a gente conquista de 6 a 90 fazendo o que a gente fazia no passado? É menos dados, só os dados necessários e muito gastar sola de sapato e entender de alma humana que essa meninada não entende de alma humana. Pronto, falei. Tá ótimo. Aí não posta isso, tá? Esse recorte é proibido de postar. Eu vou arranjar haters e eu vou me queimar no mercado. Isso fica só entre nós, tá? Tá bom, pode deixar que tá anotado, meu querido. Gente chata pra caramba, viu? Num ambiente de confiança. Você sabe que aqui a gente tem um olhar de um diferencial, né? Tu sabe que a gente trabalha num posicionamento vaca roxa, né? De ser o único. E se você for ver, a gente vem
apesar de eu gostar da Bárbara Freytag, não sei se você lembra dela, né, em que eu lembro de um artigo em que ela falava sobre a importância do repertório de outras línguas, né, de como as construções de outras línguas, elas ativam as conexões de um jeito totalmente diferente e de a importância de você não, né, porque é importante filosofar em alemão, já que você quer fazer uma colagem de repertórios e de frases Sim. de outros poetas. Mas, dito isso, aqui, né, como tem muitas possibilidades, como tu falou hoje, assim, na Liga dos Inovadores, eu decidi falar em português e eu decidi também trazer as palavras para a origem. Então, por exemplo, essa expressão que você usou, cara, para mim é atendimento. Atendimento. Sim. É o que as pessoas querem, ser atendidas, né? Quer dizer, você precisa, na hora que você liga, né? E não como a Comgás, agora eu me mudei aqui para um apartamento, né? Tem o gás encanado. Você bota Comgás no Google, chega um site em que os caras querem te vender chuveiro, torneira e não sei o quê, e eu queria só a segunda via da conta, só porque eles não têm, como eu sou cooperativista e quero falar ainda contigo, via. não, e daí como eu sou cooperativista, meus bancos são tudo cooperativa de crédito, os primeiros, e aí não tem o Sicredi nem o Sicob, eu não consegui botar ainda em débito em conta, porque eles não aceitam cartão. Enfim, eu queria só a segunda via da conta, e nada, cara, nada, e não consigo, para ter que voltar no Google para botar a segunda da via da conta com gás para ir para um outro site que no primeiro não tem um link que diga assim, sou cliente, né? Então, olha sabe, é um desvairio, qual é a palavra que você usou para a história da educação, né? Que é estão perdidos, sabe, assim, cara, para quê? Né? É o básico, né, Dado? E aí me conta um pouco assim, como é que você acredita que a gente consegue reestabelecer um pouco desse entendimento que às vezes se perde dentro dos detalhes, né? Porque tu imagina quantas reuniões e quantas pessoas não estão envolvidas para fazer esse site da Comgás, né? Tem agências, tem, como é que chama? Growthers, você tem, gestor de tráfego, tá aí outra profissão que não existia, né? Tem o SEO Manager, né? Tu vai ter o cara de CS, o cara de CX, o cara de UX, o cara de UI, todos reunidos, mas ninguém lá querer segunda via da conta, gente. É isso que nós estamos querendo, né? Me conta um pouco como é que você está vendo isso. Eu não sei se alguém de vocês quer falar antes de mim, porque eu estou aqui tô acumulando veneno aqui. Assim, tem outro termo que eu acho lindo, que é o jornada tem que fazer teatro, o jornada do cliente. Cara, enquanto não botarem trajeto nesta porcaria dessa expressão, eles vão ficar no escritório fazendo fluxograma, desenhando bonitinho e apresentando em PowerPoint nas reuniões o fluxo do cliente, a jornada. Cara, eu quero saber o trajeto do cliente. Eu chego num hotel, não me lembro qual foi a cidade, eu desço do elevador, com a 211, tem uma placa assim, 201 a 205 para lá, 206 a 210 para lá, e eu estou com a 211. Ninguém fez o meu trajeto. É que a minha era uma suíte que ficava atrás da porta da escada. Aí eu desço lá e disse assim, onde é que fica 211? Depois da escada, mas eu nunca vim aqui. Ninguém faz o meu trajeto. Tá? Não é jornada. Ninguém faz o trajeto de uma pessoa de 60 anos num site. Ninguém faz o trajeto de uma pessoa de 70 anos num aplicativo, porque tudo é óbvio para uma meninada que faz as coisas para ela. E não vai ter mais atendimento porque eles não gostam de contato humano. Então vai ter sempre o meu clube, o clube que eu frequento todos os dias, resolveu fazer uma festa anos 70. Quem é que vai em festa anos 70, pessoal? Pessoas com mais de 55 anos. Tá? Que viveram as discotecas. Eu estou no clube e digo, não comprei o meu ingresso da festa. Aí eu subo um lance de escada, sento na frente da equipe de eventos e digo, eu queria comprar 2 ingressos da festa, só baixando o aplicativo. Eu digo, não.
Não, não, me dá a posição, eu estou na tua frente. Eu estou indo para casa, eu saí de onde eu estava, do clube, do bar, passei aqui, vou comprar o ingresso e vou para casa. Faz o meu trajeto. Simples. Não vai mudar, só vai piorar. Tu já teve num show, por exemplo, como o do Gil, né, que tu vai assim, né, o coração, assim, ele tá explodindo de emoção. Aquele é um dos momentos mais incríveis da minha vida, show do Gil, né? Aí tu diz, cara, eu vou tomar uma cerveja, vou tomar uma coisa. Não, o seguinte, você compra um cartão, aí você pega o teu dinheiro do teu cartão, coloca no outro cartão. E aí, com esse outro cartão, tu usa. Mas se tu, de quanto tu quer? Cara, quanto que é a cerveja? Sei lá, 22. Tá? Eu não sei quanto eu vou beber. Como é que eu vou saber? Então, eu preciso saber eu não que sei é se eu vou beber mais, porque eu vou estar excitado, ou menos, Não. porque vai ficar broxante. Eu não sei. Simples, não fizeram o meu trajeto. Vamos E ver, tem que ter o trajeto do cara de 20, do de 30, do 50, porque o cara de 20 quer isto. Então dá para ele o que ele quer. Aí eu vou fazer uma piada. Eu estou muito rabugento, mas eu vou ter que fazer essa piada, tá? Para de falar de customer care e vê lá o que o customer quer, entendeu? Vê o que ele quer. Faz o trajeto dele. Mas está ótimo, eu acho que está muito bom. Quero ouvir de você aí. Pessoal, agora chegou a hora de vocês poderem levantar a mão, perguntas mesmo, que a gente não vai se demorar muito. Né? Não, mas eu tenho tempo. A questão, vamos. Eu queria comentar aí que você explorasse, que eu sei que a gente tem em comum esse amor aí pelo cooperativismo, né? Uhum. E a gente está no ano internacional, né, do cooperativismo. Infelizmente, no Brasil, isso não repercutiu como algumas outras anos que você tem, que a Unesco fazia anteriormente, que a gente tinha uma pauta geral, né? Esse assunto, ele se perdeu um pouco, mas eu continuo acreditando. Essa semana mesmo estive no Paraná, na segunda-feira, lá no Sicredi de Iguaçu, né, falando sobre IA e centralidade no associado, né, que é um termo que, para mim, né, já melhora, né, do que... Sim, é menos customer alguma coisa, né? Exato, né? E acho que é legal esse assunto. Qual é a tua visão, assim? Tu acredita que o cooperativismo ele vai vencer, ele vai crescer, ele é algo que a gente deve defender publicamente? Como é que está sendo a tua visão com relação a isso? Nós somos da mesma laia, né? Nós gostamos do cooperativismo. Eu acredito que seja, assim, a cara da geração Z e da geração Alfa, tá? Só que o cooperativismo, ele é intramuros, tá? Quem está lá dentro sabe como é que é, e quem está fora diz assim para o parente, ou até para o cônjuge, como é que é esse negócio de cooperativismo, de cooperativa mesmo? Porque, sendo intramuros, ele não se explica para a sociedade. E eu cansei de dar consultorias, né? Para N cooperativas, e inclusive para os sistemas, né, de tipo a OAB, né, que são os OCE, alguma coisa, né, de cooperativismo. E eu dizia, cara, quando quebra uma indústria, né, ou quando quebra uma rede de varejo, o sistema de varejo e o sistema industrial não ficam maculados. Mas quando quebra, ou vai muito mal das pernas uma cooperativa, tem um ponto de interrogação, todo mundo diz assim, esse negócio de cooperativa não sei não, é porque não se explica. Não se descreveu para a sociedade. Então, assim, eu estou pregando há horas, eu digo assim, tem uma nova agenda, né, nesse século XXI, que é sustentabilidade, inclusão, né, diversidade, compartilhamento, cooperação da nova agenda. Está na gênese as novas gerações compartilham consumo, compartilham até que eles beijam, tá? Então, eles compartilham, eles cooperam o tempo todo. Então, assim, se a gente vender o cooperativismo para a geração nova, ela vende para a geração mais velha, porque essa geração nova é a geração que mais influencia a decisão de compra. Muitas vezes não é porque ela sabe mais, é porque ela sabe mexer no aplicativo, sabe comprar na Shopee para a avó, entendeu? Então, assim, se a gente vender cooperativismo para a nova geração, ela vende para a sociedade. Só que o cooperativismo fala uma linguagem muito velha. O problema da linguagem é velha. É aquele tipo assim, jovem, ao completar 18 anos, né, dirige-se a uma unidade da Marinha, Exército Aeronáutico. Pô, nem o Exército faz
mais filme no YouTube de alistamento assim, são filmes com os caças, entremeando com game, até o alistamento mudou a linguagem, e as cooperativas têm uma coisa meio velha assim para falar. Não se move como velho, tá? As cooperativas estão voando gerencialmente falando, tecnologicamente falando, mas na sua apresentação é velho, e aí não é sedutor, e aí continua intramuros, né? E quem está ali dentro acha que todo mundo sabe como é que funciona o cooperativismo. Então eu acho que, eu falo isso há 22 anos para eles, tá? Só 22 anos, que quando eu comecei a falar para eles. Tem que mudar a linguagem para ser sedutor, tá? E eu acho que os jovens, quando entendem de cooperativismo, aderem, tá? É isso. Muito bem, gente. Olha só, a gente, né, por mais que a gente tenha tempo, né, a ideia assim é não repetir muitos assuntos que você já fala em suas palestras, no seu YouTube, né, e inclusive já passei para o pessoal o LinkedIn, o Instagram, que é a sua principal. O LinkedIn eu não vi. Eu vi, mas o Instagram que eu sei. Caras do mundo corporativo. É. Parabéns pelo excelente artigo, fulano. Blá, blá, blá. E outra coisa, o LinkedIn tá cheio de IA nos textos. Esses artigos que eu estou escrevendo são a mesma, prestem atenção, a mesma construção frasal. Esses dias, eu vou te interromper, porque hoje eu estou... Vai lá, tá bom. Assim, você é o centro aqui. Esses dias eu recebi, sabe quando a pessoa faz aquele texto de network, assim, puxando o saco? Uhum. Eu recebi um texto de networking, que eu disse assim, engraçado, eu já li esse texto. Aí eu fui ver o nome do cara, será que ele não me mandou de novo a mensagem? Não. Aí eu dei uma procurada em alguns mensagens diretas ali e eu achei, umas 2, 3 semanas antes, um cara tinha me mandado um texto igual, que foi feito por IA. Só mudou o início e o fim, tá? Um mandou saudações e o outro mandou um abraço, mas o resto do texto era igual. E aí eu mandei para os dois, numa boa. Eu disse assim, pessoal, cuidado, porque a IA está prejudicando vocês. É isso. O uso errado da IA, né, a gente pode ir um pouco para esse lado. Eu acredito que acontece pela facilidade que ela tem, muito mais do que o uso errado que a gente tinha, sei lá, de o cara fazer um site errado, do que o cara criar um canal do YouTube errado. Que é uma barbada, né? Do que o cara... exato, é isso que eu quero dizer. Antes, por exemplo, tu não ia criar uma loja virtual errada. Por quê? Porque era um trampo criar uma loja virtual. Mas hoje não, o cara faz texto, o cara faz música. É, né? Só fazer assim, né? Então, assim. Isso permite, sem dúvida, que você tenha uma certa prostituição, vamos dizer assim, e um rebaixamento, né, da qualidade. Mas aqui a gente é dessa turma dos otimistas, né? Então, a gente, claro, tem momentos como esse em que a gente faz alguns alertas, mas sempre temos a visão de que, por exemplo, tu pega empreendedores, né, e você pegou ofícios, gostei da expressão, e sou uma pessoa que sempre estou aprendendo, e acho que essa palavra é legal, né? A IA, ela te dá muitos ofícios, no sentido de que você não tinha. Né? Hoje eu crio vídeo de apresentação das minhas palestras, por exemplo, lá no Sicredi Iguaçu, eu cheguei voando. Que legal. Exato. Manda para mim aí, quero ver. Você vai ver. Então, assim, o que acontece? E quantos minutos eu levei? 2, né, para fazer, entende? Então, é um ofício que eu necessariamente não tinha. Eu acho que é importante, né, separar o joio do trigo mais uma vez, porém, como tu diz, vírgula, considerando que essa é uma tecnologia muito amigável, né, que a tecnologia da transmissão da linguagem natural pela codificação, ela faz com que isso se modifique muitas vezes. Vamos ver, Priscila, por favor. A Priscila é nossa gestora da comunidade, é a pessoa que está sempre em contato com os nossos integrantes. Seja bem-vinda. Te fala de Juiz de Fora. Exatamente, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, com o meu bom cafezinho e pão de queijo na mesa. Já fui no JF Summit 2 vezes. Pois é, o JF Summit está para acontecer agora em breve, né? Eu tô participando também. Esse ano não, porque eles têm que pular um ano, daí no outro ano eles chamam de novo. Que pena, poxa vida, mas quem sabe no próximo a gente se encontra por aqui.
Maravilha. Ô, Dado, uma coisa que eu achei muito interessante, né, ao conhecer mais sobre o seu trabalho, ler sobre esse tema, é que você fala em cooperação entre as gerações, enquanto o mercado, em geral, fala de conflito de gerações. E aí isso me chamou muita atenção e eu queria ouvir um pouquinho de você, o que a gente tem que fazer para transformar o conflito em cooperação com gerações diferentes? Como que você vê isso? O que você indica? Ó, eu vou contar uma coisa que eu vou fazer ano que vem, tá? Esse ano não vai dar mais para fazer. Mas eu vou resgatar uma coisa que eu fiz quando eu era mais consultor que palestrante, já faz 19, 20 anos, tá? Os millennials foi a primeira geração que começou a incomodar, tá? Então, assim, há 20 anos, o pessoal estava assustado com o novo tipo de profissional jovem que surgia. Hoje, os millennials estão absolutamente iguais a nós, até um pouco mais estressados do que nós quando tínhamos 40 anos, tá? Mas, assim, lá quando começou a surgir um tipo diferente de funcionário jovem, primando mais por equilibrar a vida pessoal e trabalho, vocês vieram com essa pegada, tá? E eu era o cara que estava com 40 anos no comando, então eu me assustei e tal. Eu fazia um workshop para as empresas, fiz em várias empresas de São Paulo, tá? Um workshop que era assim, de manhã eu explicava os jovens para os mais velhos, e de tarde eu explicava os velhos para os mais jovens. Por que eu explicava de manhã para os mais velhos? Porque eles funcionavam melhor de manhã, né? Tá? E no final eu fazia uma amarração mostrando, pô, cada um tem coisa boa, tem que aprender. Conta para o fulano como é que é hoje uma balada, conta para o Beltrano como é que era dançar agarradinho. Estou pegando um exemplo besta, tá? Mas pode ser uma coisa gerencial, pode ser uma coisa tecnológica. E eu provocava essas coisas. Eu vou voltar a fazer isso. Eu já sei o que eu vou fazer, eu ainda não sei como eu vou fazer. Tá? Então, a resposta é não sei ainda. Tá? Mas eu acho que a gente tem que criar esses pontos. E tem uma coisa que eu estou sentindo, eu estou com 64, tá? E eu sinto que eu tenho muito mais resistência ao que eu falo por parte de millennial do que por parte de geração Z. Tá? Eu dou muita palestra para geração Z, porque é mais ou menos o seguinte: o baby boomer, eu sou final dos baby boomer, eu sou um X velho, um baby boomer novo, tá? O baby boomer é avô da geração Z e é pai do millennial. Então, quando pula uma geração, há mais possibilidades de conexão. Então, eu estou querendo começar a fazer o encontro entre gerações, a cooperação, partir primeiro dos mais distantes, os mais velhos fazendo dupla com os mais novos. Porque tem mais choque entre o de 30 e 40 do que tem entre o de 20 e 60. Tá? Mas isso é tudo conjecturas. Eu vou contar para vocês, mas eu já não é mais spoiler, eu estou fazendo isso, eu estou vendo como pode ser sedutor isso, mas por enquanto ainda não sei. Nossa, perfeito. E, por favor, né, inclua a Liga nesses projetos. Não, eu vou ficar milionário. Faz todo sentido para a gente ficar também. Milionário. E assim, como millennial... É brincadeira. Como millennial aqui, eu posso te falar que realmente eu vivo isso também. Talvez tenha uma questão de individualidade também minha, né? Por acaso, eu me dou muito bem com a galera X, assim, eu tenho no meu círculo, né? Mas precisou de um trabalho para isso. Mas mesmo tendo essa facilidade, existem desafios. Mas vou confessar aqui para vocês, vão cortar essa parte também depois, tá, gente? É só entre a gente. Para nós, millennials, ainda é muito difícil lidar com a geração Z, né? Para a gente, assim, a maioria dos vou millennials... levantar a placa, eu já sabia. Pois é. Eu avisei, a gente vê como famoso, né? Assim, não é a galera que rende. Quando vocês tinham 20 anos e eu 40, eu dava aula para vocês, tá? E eu dizia, vocês acham que a gente é atrasado digitalmente porque a gente aprendeu 3 idiomas depois dos 30 e poucos anos. Sabe quais são os 3 idiomas? Computadorês, internetês e celularês. Eu dizia isso há 20 anos, tá? E eu, casualmente, tive infância no Rio de Janeiro e a escola era muito boa, escola comum, tá? Eu aprendi a falar inglês e francês até os 12 anos. Eu falo fluentemente inglês e francês desde os 12 anos.
Que legal. Vai aprender francês depois dos 30. Vai aprender inglês depois dos 40. E aí eu dizia para os millennials, vocês têm essa facilidade digital e nós somos débeis mentais, porque a gente aprendeu essa linguagem depois dos 30. Tá? E aí eu dizia, espera aí que vai acontecer com vocês, porque vocês estão nos envelhecendo com 40, 45 anos. A geração que eu estou começando a pesquisar vai envelhecer vocês com 30, 35, e não deu outra. A pessoa de 35 reclama de jovem de 22 como se fosse um velho, tá? Eu tenho 38 eu acertei e a minha acho muito previsão, eu velha. acertei. Pois é, acertou. Muito interessante mesmo. Nossa, parabéns, Dado, pelas suas pesquisas, né? E Eu continua me divirto, compartilhando com a me gente. divertindo agora, eu já sabia, eu avisei. Né? Pois é, mas ó, aqui na Liga eu tenho essa oportunidade, né? Como o Marcelo falou, a gente está aí numa faixa 45, 50 a mais, né, Marcelo? Assim, a maior parte dos membros da Liga. E eu já peguei a transição um pouco mais jovem, né? Fui pegar computador, eu era uma pré-adolescente, então também tive essa experiência e essa habilidade. Aqui na Liga, só ligar para mim, gente. Se tiver dificuldade, alguma coisa, só ligar para mim que a gente resolve, já estão amparados aqui, e ninguém vai achar que é burro ou menos, nem nada disso. Aqui a gente troca. Eu, de repente, ensino, mostro como funciona alguma coisa, e eu recebo de volta experiência, visão de mundo, eu recebo muita coisa de valor em retorno também, então uma troca bem interessante sobre isso. Obrigada, Dado, pelo seu... Ricardo, por favor, querido. Tá, não, agora é 0, virou 0. Agora piorou. Pega o microfone. Acho melhor pegar. Antes estava funcionando com o microfone. Quando você pegou o microfone, funcionou bem. Deixa eu mostrar aqui, Dado. Olha só. Você pediu para ver aquela hora o vídeo, ó. O vídeo é esse aqui, ó. Olha, que legal! Que legal! Ficou bom, hein? Legal. É isso aí. Não, Então, são pequenas questões que eu acho que tem a ver, né, com o desafio que a gente tem hoje de dar atenção, né? Então, quando, né? E aí depois eu quero entrar antes do, eu sei que você disse que está com tempo, mas ao mesmo tempo, né, o tempo não é infinito. Eu tenho ainda uma questão. Eu tenho até a 1. Tá bom, tá jóia. Então vamos lá. Legal, Então, tá. Ricardo, depois a Adriana, depois eu venho com a minha pergunta, tá bom? Legal. Ricardo. Adorei o vídeo, viu, Marcelo? Tá hilário. Obrigado. Então, o que eu queria comentar, eu montei minha agência, eu tinha uns 24 anos, quer dizer, bem garoto, né? E eu tinha um preconceito que eu não queria ninguém mais velho do que eu. Até que em um determinado momento, eu devia estar com os meus 35 por aí, eu percebi o seguinte: o blend ideal era eu ter o pessoal que era mais novo do que eu, que esse aí não tem caminho, não tem medo de pedra, ele vai correndo e se vira, com o pessoal que eram os meus gurus, que já tinham 60, 70. Então eu fiz esse blend no corpo da minha agência. O que era interessante é o seguinte: o cara de 60, 70, ele sabia onde é que estavam as pedras. Então ele apontava para o pessoal que tinha uma garra, um gás brabo, falou: legal, vai nessa, mas cuidado com essa pedra aqui, com a pedra lá e com outra pedra, mas o resto é você. E o blend foi a melhor composição que eu consegui na minha agência, foi essa. Corroborando isso, eu acho que a gente pode vir eu sou um otimista, tá? Acho que dependendo de como a gente vender isso, acho que a gente vai ter que começar a... Eu gosto muito da velha dupla de criação da agência de publicidade, que ali 1 mais 1 era igual a 3. E eu acho que a gente poderia, não forçar, mas sugerir que as empresas trabalhassem em duplas, alguns ofícios dentro da empresa, algumas tarefas e atividades, ter um macaco velho junto com um novato cheio de gás, porque times campeões sempre tem 2 velhos e um monte de gente da base que beija o distintivo. Esses são os times campeões. É isso aí. E então eu tô desenvolvendo isso, tá? Eu comecei a falar agora. Eu estou desenvolvendo isso. Eu quero ver se funciona, porque isso deveria ser um jeito até de trabalhar, sabe?
Eu vi uma coisa sensacional. Eu vi a transição do Magazine Luiza lá de dentro. Eu dei consultoria para eles 1 ano, eu passava todas as segundas-feiras lá dentro. Foi bem no ano que o Frederico foi preparado para ser o CEO, e eles contrataram um macaco velho, que eu não me lembro o nome dele, ele tinha sido CEO de 3 grandes empresas, do Paes Mendonça, da Riachuelo, eu sei que aquele cara de quase 70 anos, tá? E ele sentava mesa com mesa na frente do Frederico, e eles recebiam os assuntos juntos, deliberavam, e sabe? Então, assim, ele foi adestrado a ser CEO por um baita ex-CEO, sabe? Mas que estava ocupando o cargo de CEO. O CEO lá do organograma era o velho, mas ele estava com o aprendiz, com o Batman e Robin, sabe? Ali, e deu super certo. E eu acho que isso aí deveria ser feito nas empresas. Lógico. Também acho. Adriana levantou a mão, abaixou. Não, mas já que eu tinha levantado, vou aproveitar para fazer a minha pergunta. Eu não cheguei no começo porque eu estava trabalhando no físico, né? Não no online, eu estava fazendo o customer presence, entendeu? Customer something. Eu estava trabalhando de verdade, né? De verdade. Aí eu tenho uma dúvida com relação a essa nova geração, porque a nova geração ela é muito do home office, de estar online, de não querer estar arregaçando a manga e indo para o front, muito diferente da nossa geração. E como é que fica isso, você que está dentro das empresas, esse choque da nova geração entrando com a geração antiga que está acostumada a batalhar, ficar até tarde, a arregaçar a manga e ir atrás? Esse confronto é um confronto que a empresa enfrenta e que é um confronto difícil. Eu acho que dá para ter uma empresa sem jovens, tá? Se a gente tiver um monte de gente madura, renovada e atualizada, eu acho que não é mal fazer isso, sabe? Porque também ficar forçando a barra, quando é que eles vão trabalhar que nem a gente, talvez a gente não precise fazer. Talvez tenha que ter empresa de jovem, empresa de velho. São modelos tão radicalmente opostos, tá? Sabe? Eu estou agora me desdizendo que a gente estava falando com o Ricardo, que é provocar isso aqui, mas assim, quem diz que a gente não pode fazer nós aqui, tá? Tem uns um pouco mais velhos, um pouco mais, mas todo mundo gente madura aqui, pode fazer uma puta empresa moderna, sabe? E não tem ninguém de 30 anos para baixo, porque eles não gostam de contato humano. Eles vão fazer tudo por tela. E outra coisa, a geração Z começou a estagiar na pandemia. Pô, o meu filho entrou na faculdade, tá, com 18 anos, online. Cadê a vida de campus? Só que é o seguinte, quem quer vida de campus sou eu. Ele não quer vida de campus. Eu brincava de polícia e ladrão atrás de uma árvore, eu jogava bola no campo terreno baldio. Você acha que o cara com uma R15, uma Kalashnikov, podendo jogar Red Dead Redemption ou Call of Duty, ele vai para a rua brincar de polícia e ladrão? Ele vai correr o risco de ser assaltado num campinho lá? Ele vai ser craque no FIFA? Então, assim, ó, eles não querem o contato humano que a gente tem. Então, assim, eles não vão com prazer para o escritório, porque é um saco ter que cumprimentar aquele velho que cruza com o café e diz bom dia. Ele vai grunhir. Então, assim, eu não sei se a gente vai ter que trabalhar junto, sabe? Eu acho que eu sinto isso dentro da minha empresa, que é pequena, eu tenho uma funcionária e eu quero falar com ela não me atende. Ela não quer falar. No WhatsApp, ela não fala comigo. Mas contrata uma de 40. Chega dessa menininha, contrata uma de 40, você vai ser muito mais feliz. Porque vocês vão comentar coisa. Essa parte também a gente vai cortar. É que eu estou me sentindo tão à vontade, mas sabe que é o oposto do papo com o Ricardo. Mas assim, para que forçar? Outra coisa que eu pergunto para um monte de amigos meus que têm pequenos negócios, grandes negócios, por que tem que ser uma menina de 20 anos para atender se ela detesta cumprimentar? Ela não quer dizer bom dia para mim. Outra coisa, nós temos uma coisa que fomos educados assim, como é que se diz para o moço? Obrigado. Não estou dizendo que foi o melhor, mas é a nossa característica. Quando a gente vai esbarrar em alguém, a gente faz assim, é um risinho.
que sabe, adocica, meu amor, adocica, a gente adocica a convivência. Eles fazem uma cara fechada. Então, assim, para que botar essa gente para atender público? Eu chego nos aeroportos, 99% das vezes, eu digo assim, bom dia, ninguém dá bom dia. Aí ela diz, débito ou crédito? Bom dia, minha filha. Bom dia, cacete. Sabe? Então, assim, não sei se você tem que trabalhar com essa menina. Por que É que lógico. por causa de salário, eu te garanto que tem uma pessoa de 40 precisando mais desse salário. Essa menina ainda mora com os pais e a pessoa de 40 talvez esteja no seu último emprego. É lógico. De 40. É lógico que você está contrastando e valorizando. E o teu humor é sarcástico como o meu. O meu também é bravo. E isso é hilário, eu também acho. Mas o que eu percebo, eu vi já muito garoto também, de 20, 25 anos, com uma garra maior que a minha. Falou, louco, o cara é bravo. E aí que tá. Eu vejo em algumas empresas que eles têm um departamento de RH maluco, que eles conseguem um time de jovens excepcionais. Isso existe. Parece um sonho, parece mentira. Você fala, não existe. Existe. Mas eu não sei onde é que foi essa formação desse RH, que ele conseguiu selecionar um time tão excelente. Existe. Mas eu não ia também perder a oportunidade de rir desse humor, desse contraste. Quantas vezes você chega lá e fala, bom dia, e é isso que você falou. Crédito ou débito? É horror. Agora vamos falar de jovens competentes, tá? Jovens que entregam. Eu era professor da SPM e eu tinha aluno de comunicação e administração. Eu tinha alunos tanto do administração e comunicação que eram diferenciados. Em geral, eram alunas, tá? Alunas. E uma tinha cabelo roxo, a outra tinha piercing. Tá? E aí, lá na Claro, já era executivo da Claro, e abriram contratação de estagiário para a área de marketing, que era a área que eu comandava, tá? Aí eu indiquei 2 alunas minhas, uma de administração e uma de comunicação, casualmente a de administração que tinha cabelo roxo, tá? Para o RH. E aí a RH aprovaram uma outra pessoa, um bunda mole, tá? Um cara bunda mole no departamento de marketing de uma telecom que era uma startup na época, era IA na época, tá? Era a coisa mais limite da inovação na época. E eu cheguei para a RH e disse assim, mas por que vocês não pegaram uma daquelas 2? Esse cara é um bundão. Não, mas é que elas não passaram no teste. Sabe o que eu fiz? Eu disse, me dá o teste, deixa eu fazer. Eu também não passei no teste. Tá? É isso aí. Eu não passei no teste. O que você comentou que eram 2, preferencialmente as alunas, na minha agência, eu acho que estava entre 80% e 90% mulheres. Claro, pô. Muito mais. Quem leu faca nos dentes. Quem leu o Mega Trends 2000 do Naisbitt sabe que a mega tendência é 8, as mulheres na liderança. Mas para isso tem que ter feito o MBA em 1990. Eu dando palestra para alguma empresa de sementes, 2012, tá? Não sei se era Singenta, chamar Corteva, já não, Bayer, uma daquelas. E aí o cara, sabe, a gente fica amigo de cliente, né, Pimenta? Claro, com certeza, graças a Deus. Eu já tinha uma intimidade com ele, ele chegou e disse, cara, eu tô com uma dificuldade, essa nova geração, os caras não têm gana. Eu digo, esse cara contrata mulher. Não, mas esse mercado de sementes é machista, de cara, contrata mulher, pô. Bom, 5 ou 6 anos depois, eu voltei a palestrar, era o mesmo diretor, tá? E eu chego cedo e eu fiquei assistindo, e antes da minha palestra, tinha um coffee break, e antes do coffee break tinha a premiação dos melhores vendedores, tá? Dos 5 melhores vendedores, 4 eram mulheres, tá? E aí, fui pro coffee break, eu digo assim, viu? Ele disse, cara, é impressionante. Eu digo, viu? Pronto. É mais humilde para aprender, é mais humilde para cooperar, é mais interessada. Óbvio. Simples. Colaborando, Dado, com o que você acabou de expor,
Na década de início de 90, eu trabalhava num veículo na área comercial. Um supervisor, eram 3 supervisores comerciais e os resultados estavam aquém das metas. Aí o que ele fez? Ele falou assim, ele pegou a autorização com a gerência e falou assim, eu vou selecionar o meu time. Ele selecionou 7 mulheres, quais os pré-requisitos? 35 anos mais, que fossem separadas, viúvas ou mães solteiras. Eu era uma das campeãs de vendas. Claro, claro. Pronto. Óbvio. Isso nós estamos falando no início da década de 90. Mas fazendo uma colocação sobre a evolução, a rapidez e você se adaptar. Eu estou com 69 anos. Em 1965, meu pai comprou uma das primeiras TVs aqui de Goiânia. Imagina Goiânia com 20 anos de existência. Meu pai comprou uma televisão em função da surdez da minha irmã. De lá para cá, eu gostava muito de televisão, assistia bastante e migrei posteriormente para a área da comunicação e fui vendo a evolução, a chegada dos telefones, dos tijolões, da internet e tudo. E à medida que foi evoluindo, eu fui observando o que você colocou, o distanciamento da nova geração, aonde eu, na área comercial de veículo, iria levar conhecimento de projetos diferenciados, onde eles falavam simplesmente assim, não falamos por telefone. Não, ok, então vamos fazer uma apresentação presencial, eu preciso... Não. E-mail. Não. WhatsApp. Manda por WhatsApp, eu te respondo. Sabe? Você vai discutir um projeto. Como você discute as nuances de um projeto? Não, e outra coisa, blá, 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 blá. Aí a pessoa, blá, 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 e outra, blá, 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 blá. Posso te ligar? Porque se a gente falar em 1 segundo, é rapidinho. Só que o cara não quer que ligue. Mudou a forma de relacionar. E na época que eu tive agência... E não é queixa, isso é uma constatação, mudou. Só que é o seguinte, enquanto os baby boomers, geração X, ainda são os que têm mais dinheiro, as empresas tinham que cuidar para não dificultar a compra por parte deles. Mas elas só facilitam a compra por quem curte o mundo digital e gosta de QR Code, papapá. O avô tem grana. E ele comprou presente de dia de Natal para toda a família. Ele gastou R$2.000. Ele pega todas as cautelas, todas as notas fiscais, se dirige ao shopping e não tem mais aquele quiosque para trocar por cautela e botar na urna. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai concorrer ao carro. Ou ele vai contar com o neto ou a neta que vai baixar pelo QR Code o aplicativo e se inscrever. Por que não tem o atendimento para essa pessoa que gasta mais? Porque tem na área de marketing uma pessoa de até 30 anos raciocinando a jornada do cliente. Nos Estados Unidos, me impressionou muito quando eu fui a primeira vez em Estados Unidos... Mas nos Estados Unidos, todo velho é digital, todo baby boomer é digital. É que eles não tiveram reserva de mercado de informática e nós tivemos. Pois é. Eu me assustei muito no supermercado, a paciência da menina do caixa em atender o velhinho. Aí eu estava numa fila de uma loja de decoração, aí a velhinha chegou com apenas um suporte de mesa. Aí eu virei para o meu ex-marido e falei assim, e aí? Porque a gente compra 2, 4, sempre pares. Ele falou assim, mas ela vai perder a oportunidade de ficar voltando aqui, a desculpa de sair de casa? A moça tem que ter paciência. Ela vai lá comprar mas todo dia ela está lá. Mas eles não vão na loja, eles não gastam sola de sapato. Nas minhas aulas da SPM, eu tinha uma foto de uma sola de sapato gasta, eu digo assim, isso aqui é imbatível. Pode ser até sola de mouse para fazer pesquisa, mas se não for fazer pesquisa, não vai entender o que o cliente quer. Não vai entender. E já que pode falar. A última coisa que eu vi que a geração Z
Foi uma pesquisa, não sei se foi a Globo ou um desses canais de notícia, foi feita uma pesquisa onde a moça falou que ela nunca foi num banco. Ela só faz Pix. Mas para quê? Mas nem eu vou a banco. Não, tudo bem, mas ela não conhecer, ela não saber? Não. Eu dava aula na SPM e eu tinha uma aula que era... Eu liberava os alunos de chamada, né? E a aula era na rua, tá? Então, eu percorria uma rua de baixa renda, entrava no camelódromo, na loja do baú, tá? O ápice era a loja do baú, tá? E eu levava eles de ônibus, eles iam todos para a SPM, a gente pegava um ônibus da escola e nenhum deles nunca tinha ido ao centro da cidade, tá? Aí eu digo, quer saber, eu vou mudar a forma de chegar lá. E aí eu instituí que eles tinham que ir de ônibus, de sua casa, de ônibus, comum, passar pela roleta e fotografar dentro de ônibus. É, até hoje, a aula que todos que me encontram em qualquer lugar que eu estiver no Brasil, dizem assim, a melhor aula que eu já tive. Aula de vida real. Aula de vida real. E todos ficaram com o vírus do conversar com o cliente, ir lá ver como é que é, ficaram com a pulga atrás da orelha. Porque descobriram um mundo que as crianças de apartamento jamais imaginavam que existia. Mas isso vai acabar, tá? Isso é bacana até millennial. E eu não dei essa aula para a geração Z, porque não tem sentido. Não faz mais sentido. Everton, eu preciso de 10 minutos para a pergunta e a resposta final, então você tem 6 minutos para a tua pergunta e a resposta dele. Tá, joia. Dado, eu acho que eu peguei um pouquinho tudo que vocês falaram agora, eu lembro de duas situações. Como sou especialista em CRM, lembrei do caso da Mafre, quando o presidente, a gente chegou à seguinte situação, ele teve a coragem de prometer para todos os funcionários do call center, das lojas, dizendo assim, olha, eu prometo, por favor, eu não demito vocês, mas eu quero que vocês sejam sinceros. Vocês não gostam de gente? Avisem que a gente vai trocar de vocês do canal. Então, ele teve coragem de fazer isso. Foi fantástico, perfeito. No caso da Mafra, lá, uns 5 anos atrás. Esse é o primeiro caso que eu queria trazer para vocês. Ou seja, prometer que não ia demitir e essas pessoas serem sinceras, assim, eu não sou bom para frontline, ok? Um outro caso... Ótimo! Sim. Ótimo. Sim. E um outro caso também que eu peguei a partir de vocês foi o quê? A gente implementando CRM, televendas na Marisol. Preparamos tudo, o software ali em Jaraguá do Sul, tá? Precisava de um supervisor. O Mariozinho? Ali na Marisol, com tudo televendas, aquela toda, ficamos lá. Precisava de um supervisor. Tá bom, vamos atrás do mercado. E aí mandamos para o RH os currículos, tá. E aí, de repente, só que um dos caras lá fez exatamente o que o Dado fez. Um cara gostou de um currículo de uma pessoa, só que depois o RH mandou 2 currículos que não é da pessoa que ele gostou. E perguntou para ela assim, por que esse currículo dessa pessoa não veio? Porque não encaixa na empresa. Tá, mas olha, a gente tem 50 anos, eu quero exatamente alguém que não encaixe. E exatamente, a gente colocou uma pessoa que não encaixava e está performando maravilhosamente lá. Uma mulher, independente do gênero, está performando muito bem para mudar a cultura. Porque muitas indústrias estão apaixonadas por máquinas e não por dados, né? Então, assim, essa legal também, você ter essa humildade, querer mudar na hora certa, né? Era só isso. Posso contar uma coisa rapidinho, mano? Pode. A Claro surgiu no Rio Grande do Sul e depois virou nacional porque... Trabalhei muito com o João Cox em Telemig. Sim, mas o João Cox já foi presidente da Claro Nacional quando os mexicanos compraram BCP, a Americel, a TL e tal, e a Claro do Rio Grande do Sul. Quando a Claro era só no Rio Grande do Sul, tá? Nós ainda tínhamos call center próprio. E eu não comandava o call center, mas ideologicamente sim, tá? E eu consegui implantar o conceito de que a eficácia vai ser medida pelo aumento de minutos conversando com o cliente. Eu inverti a lógica, tá? Porque a lógica, a medição era reduzir... Não, e a gente fez o contrário. E a gente tinha atendentes de todas as regiões do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem uma particularidade de ter gente da fronteira que fala que nem grosso, tem gente dos italianos que falam, né, imigração italiana, imigração alemã, né, o pessoal
do litoral, que é parecido com o pessoal de Santa Catarina, tá? E o pessoal da metrópole. O cliente ligava, vocês não acreditam, mas a gente fazia isso. O cliente ligava, porra, este meu celular não funciona. Italiano. Passavam para um atendente ou uma atendente italiana. Como é seu nome? Ah, eu sou o Facchetti. Facchetti de Farroupilha, sim, mas é parente dos Facchetti. Cara, em 15 segundos, o problema já diminuía pela metade, cara. Tá? Então, assim, isso para mim é customer satisfaction, tá? Só que aí terceirizaram o call center, diminuir o tempo de atendimento, essas medições babacas, tá? Isso era o máximo, cara, era o máximo. As pessoas agradeciam. A ligação era para agradecer. Foi considerado o melhor call center do Brasil durante 2 anos, tá? Não o melhor call center de telecom, o melhor call center do Brasil. Mas aí o mundo mudou. E aí não deu mais para... Aí veio o escalável, e o escalável ferrou com o cliente. E lá em Paris, no Net Expo, a gente premiou em 2021 o metrô de Tóquio, porque tinha uma IA que pegava o rapport da velocidade que a pessoa ligava para o call center e a gente direcionava, a IA direcionava para um atendente que falava na velocidade que ele falava, e isso aumentou. Na velocidade de fala. É que não tinha, era uma IA, não era o Dado Schneider ainda. Não, mas agora é uma IA, mas a IA pode pensar como uma pessoa que pensa em cliente, entendeu? A gente vai conseguir ter isso, talvez, agora, sabe? Mas tem que ter o vírus de querer atender bem. Né? A palavra atendimento, né, que não se fala mais. Aí ele é o CS. Olha só, você, né, executivo, depois professor da SPM, da PUC, né, quando a gente se conheceu, e hoje a gente pode dizer aí, seguramente, né, com certo, sem medo de exagerar, um dos 50 palestrantes mais requisitados do Brasil. Né? E aqui na Liga, eu, né, estou sempre com esse olhar assim atento com relação a ouvir a Priscila, né? Hoje o Gemini nos ajuda muito, que a gente transcreve as conversas, e isso pega às vezes nuance que a gente nem consegue pegar. E para a formação do segundo semestre desse ano, eu decidi trabalhar a marca pessoal. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas estão precisando se diferenciar, né? As reclamações são muito de marca, né? De entender assim, as pessoas acham caro, não conseguem ver diferenciação, não me dão retorno, enfim, tem uma série de sintomas que fez com que isso acontecesse. E esse tema da marca pessoal, eu acredito assim, a gente não tem problema de trabalhar questões que são sensíveis, porque isso aqui, para te escorregar para uma coisa de marketing pessoal e autopromoção, é, assim, facinho. Mas, ao mesmo tempo, como eu te digo, a gente enfrenta as coisas mais difíceis, vamos dizer assim, aqui. E eu acredito que se você ter esse planejamento de carreira e de posicionar as questões de uma maneira bem colocada, como naming, marca, foco, tipo de cliente, trabalhar um produto específico, né? E eu vejo que você é um caso de sucesso de marca pessoal. Né? Você tem hoje teu Instagram, por exemplo, muito bem posicionado, você vai ver, tem uma paleta de cores, tem o uso de uma marca, tem o uso da camiseta preta, tem uma série de fatores, tem careca, tem as questões do seu portfólio de palestras, que é muito bem selecionado para o cliente, enfim, canal, tem várias questões. Aí eu queria te ouvir, como um estrategista de marca, como você está vendo hoje esse desafio, né, da marca pessoal, para que não vire autopromoção, para que não caia nessa coisa de virar influenciador e todo mundo tem que fazer dancinha, mas, ao mesmo tempo, que as pessoas percebam que elas precisam cuidar da sua imagem, que elas precisam fazer escolhas, que elas precisam fazer renúncias, né, às vezes, de temas que vão ser falados nas mídias sociais, para poder construir, né, o que você construiu, que é uma autoridade no assunto, que não basta apenas estudar, mas comunicar e posicionar isso. Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Por que eu disse que eu tinha até a 1?
Que se arrependimento matasse. Eu posso ser muito sincero. Pode, claro. Eu não fiz esse trabalho de marca pessoal. Eu fiz meia dúzia de raciocínios de marketing, mas eu não mergulhei. Eu não sou uma marca, eu sou uma pessoa. Eu tenho muito zelo, tenho muito medo de virar uma marca. Porque justamente embutida na sua pergunta a resposta. É uma linha muito tênue entre eu estou me promovendo, eu estou me posicionando, tá? E a gente vira e mexe, escorrega. Quando eu posto uma coisa e eu vejo 3 horas depois que está passando do limite, eu tiro. E eu não tenho... Eu tenho uma equipe de social, tá? De 3 pessoas, e eu fiz com elas o que a gente faz com um agente de IA. Eu treinei elas a serem eu, tá? Mas tudo que elas criam do feed passa por mim, eu aprovo, e eu sou um chato, eu mudo vírgula, eu mudo crase, eu mudo de titubear para hesitar, eu sou um chato de galocha. Então, assim, eu não fiz esse trabalho de marca pessoal. Eu acho que tem ali posicionamento de pessoa, de profissional e de trabalho. E eu tenho um medo que me pelo desses programas de marca pessoal. Não sou contra. Ok, Mas- vamos tirar essa palavra. Não, tu entendeu? Não, tu entendeu? Eu entendi, tenho mas muito vamos ver o medo. seguinte, conta um pouquinho como que você construiu esse posicionamento de sair de professor da PUC e da SPM para palestrante nacional. Eu adoro dar aula, tá? E eu detesto aluno. Não é que eu detesto aluno em sala de aula, eu detesto revisar prova, eu detesto me acessar por WhatsApp para querer falar comigo, eu detesto, mãe de aluno vir falar de nota, eu não suporto isso. Então, eu como consultor, ganhando bem e ganhando mal como professor e adorando dar aula, eu em 2008, 2009, 2008, eu disse, eu estou em crise, porque eu gosto da aula, mas isso não vai me sustentar. E eu gosto de dinheiro, né? Mas eu não suporto ser consultor. Chegou uma época que eu dizia assim, eu sou o médico que faz dieta, e o cara chega para mim e diz assim, você tem que emagrecer, mas eu não vou cortar a picanha gorda nem a cerveja. Então você não vai emagrecer. Eu me irritava essa coisa. Então eu disse, eu posso ser palestrante. E aí eu comecei a dar umas palestras avulsas sendo professor e consultor. E aí eu fui pegando gosto. E aí eu conheci a Sandra Pascoal. E a Sandra Pascoal, na época, era uma baita empresária de palestras em São Paulo. E ela disse assim, você é uma cara nova. Eu estava com 48. Você é uma cara nova. Eu não pego gente nova. Eu digo, ok. A não ser que seja exclusivo. Aí eu fui exclusivo dela. E aí ela me apresentou para muito, muito mercado. Mas é o seguinte, né? Ela apresentou e eu entreguei. Então, assim, foi uma troca, né? Mas, assim, eu demorei 2 anos e meio para me consolidar como palestrante. E eu sustentei cada mês dessa decisão. E aí foi decidido ombro a ombro com a minha ex-mulher, que é minha sócia até hoje, a gente trabalha junto até hoje. Ela disse, vamos segurar a onda e tu vai virar palestrante, porque tu não aguenta mais dar consultoria. Toda vez que tem reunião com aquele cliente lá, tu briga comigo e com teus filhos. Tá? Então, assim, foi uma decisão de família, decisão de negócio, e eu virei palestrante graças a ela. Tá? E aí eu fiquei 2 anos pegando todas as minhas economias e a gente sustentou a decisão de ser palestrante. Hoje não daria, porque em 2 anos e meio a pessoa não se consolida. Tal o volume de gente entrando, tal a picaretagem de pessoas que fazem vídeos mirabolantes com trilhas mirabolantes e aquela palestra não existiu, mentindo logotipos de empresas para as quais nunca palestrou. Então, assim, hoje, a esmagadora maioria das pessoas que me perguntam como é que eu viro palestrante, eu digo,
Você tem certeza? Porque, assim, é mais fácil para mim já estar no mercado e fazer um movimento, tá? Uma pessoa entrar hoje no mercado, vai ter que lidar com gente muito inescrupulosa, tá? Então, assim, foi uma decisão empresarial lá atrás, quando o mercado era outro. E eu não fiz um trabalho de marca, pessoal, eu fui me posicionando. O que eu tive foi uma pessoa que, há uns 3 anos, eu precisei de consultoria, tá? De posicionamento. Pô, eu dei aula de posicionamento a vida toda, mas é ferreira de, né, espeto de pau, casa de ferreira, espeto de pau. E essa pessoa, que é a Patrícia Knebel, tem uma empresa chamada Singular, é muito inteligente, já me conhecia da época da Claro, e ela era jornalista, e ela tem uma empresa sensacional, e eu falava sobre mudança, tá? E ela que disse colaboração entre gerações, e eu mudei para cooperação entre gerações. E aí que, nesses 3 anos, eu dei um salto em Insta, por exemplo, que eu tinha 20 mil, eu tenho 160 mil. Que eu já devia ter 500, mas eu não faço arrasta aí, quero saber o que você... Eu não faço esse truque, não boto hashtag, eu não boto, tenho 64 anos, não tenho saco fazer isso. Eu podia estar com 500 mil, mas eu estou satisfeito com 160. Isso foi a minha marca pessoal, tá? Te resumindo. Não teve muita coisa mirabolante, não. Eu acho que a ideia... Pode falar, Ricardo, pode falar. Depois não, só para terminar, só vou terminar agora, só vou terminar, tá? Eu só acho uma coisa assim, que eu tô falando com prazer para a meninada. A vida é maratona, não é 100 metros rasos, tá? Vários surgiram e sumiram. E eu tô aqui, ó, devagar e sempre. Nunca aumentei mais o preço, porque eu estava na moda, continuei aqui, ó, devagar e sempre. Então, assim, agora eu posso dizer, consistência não tem comparação. Consistência. Ricardo, quer falar? Eu achei que você ia falar. Eu ia falar, mas eu achei que já não tinha a ver. A gente está chegando no final e eu acho assim, aquela coisa, aquela visão de quem está dentro, né? Você diz que não faz um trabalho de marca estruturado porque você é um marqueteiro nato, vamos dizer assim, né? E a questão aí não tem PowerPoint. Do seu posicionamento, ele permite que você faça isso intuitivamente, de certa maneira, né? Enquanto que para quem tem uma outra formação, né, às vezes vai ter que se debruçar. Mas eu, de qualquer maneira, só tenho a agradecer o teu tempo, teu carinho, as risadas, o bom humor, né? E espero que você tenha aí depois fique satisfeito com o material do jeito que a gente vai estar trabalhando, dentro dos limites que a gente tem. Aqueles cortes tem que fazer. Tá bom, pode deixar. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, um ótimo almoço para todos, sucesso, querido, gratidão imensa, e a gente vai se falando aí. Tchau, Eu gente. adorei, desculpa a rabugice, mas eu estava me sentindo entre pares aqui, sabe? Eu me sentia assim, muito em casa, tá? Falei até demais, tá? É humor. Arabugice, é humor. Valeu, gente. Obrigado. Você trabalhou com o Roberto Lima? Trabalhou com o Roberto Lima, na Claro? Não, eu sou dos primórdios. Da Claro era praticamente só no Porto Alegre. Eu sou assim, eu lidei com os mexicanos, tanto que, mas eu peguei os 2 primeiros anos da Claro Nacional. O João Cox entrou quando eu saí. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.